Eu queria agradecer muito cordialmente a todas as perguntas e a todas as observações muito interessantes que foram aqui feitas pelos senhores membros desta ilustre plateia. E começo por agradecer ao Sr. Ulisses Vieira pelas suas considerações. Eu digo-lhe que eu concordo que é preciso que haja uma recentração da nossa política, sem dúvida nenhuma, nas pessoas, obviamente. Com isto não estou a dizer que não tem havido políticas públicas para a valorização do homem cabo-verdiano, para o investimento no homem cabo-verdiano, no seu capital humano, a nível da educação, por exemplo, a nível da saúde, etc. Mas é sempre importante para a política que não se perca o foco no homem. Estou inteiramente de acordo. O Sr. Abel Jaci referiu-se também a questões importantes, a questão da mensagem. E ele diz que é importante valorizar a componente comportamental da mensagem do Presidente. Eu penso que o Presidente da República, efetivamente, tem um poder muito significativo, que é este poder da mensagem, que este poder da mensagem deve ser exercido dentro do quadro dos seus poderes próprios, para ele não interferir, por exemplo, nas ações de política concreta. Portanto, para não parecer que o Presidente está a interferir em matéria de competência do Governo. Por isso, a mensagem deve ter um determinado nível de abstração, um determinado nível de generalidade, para não cair no dia-a-dia e para não pôr em causa a colaboração que deve existir com outros órgãos de soberania que têm outros poderes. Mas eu penso que este elemento comportamental a que se refere é importante, mas não apenas do ponto de vista do Presidente da República. Portanto, está a querer dizer que o Presidente da República deve ser um modelo para muita gente. E ele deve ser como outros titulares de cargos políticos. Mas eu penso que mais do que isso, no poder da mensagem do Presidente, deve haver uma preocupação em mostrar outras figuras simples do dia-a-dia e outras figuras públicas que sejam modelo. E ele pode fazer isso não só através de uma comunicação, mas também de outros atos. Por exemplo, o ato de condecoração de pessoas que tenham dado uma contribuição fundamental para o desenvolvimento é um ato de valorização do aspecto comportamental. E eu, como Presidente da República, teria muito gosto em fazer isso. Aliás, o Presidente Pedro Pires e o Presidente Mascarenhas Monteiro, eles, através do poder de condecoração, um mais do que o outro, né? Houve aqui leituras diferentes, mas todos valorizaram figuras importantes para a nossa comunidade, na literatura, nas artes e outro nível. Bom, houve também um senhor, eu peço desculpas pelo nome, logo a seguir ao Abel Jaci. Sim. Foi o Gelson, querido. Que é você? Não, o Gelson é aquele... Ok, sim. Sim, ele referiu-se a alguma argumentação que ele apresenta como sendo da candidatura adversária, no sentido de dizer que a minha candidatura poria em causa a estabilidade. É isso? Bom, então eu pedia que esclarecesse, por favor, está bem? São duas coisas. Sim, aquilo que eu afirmei é que na última tertúlia o Sr. Engenheiro Manuel Inocêncio esteve cá e afirmou que uma derrota da candidatura dele, do Sr. Engenheiro Manuel Inocêncio, colocaria em causa a liderança do PAICB e a estabilidade política e governativa. Vamos evitar. Portanto, isso foi o que o Jairson disse que o Inocêncio disse. Estamos no disse disso, ok? Portanto, Jairson. Condicionar o eleitorado.
E a parte disso também falei das pressões que alguns apoiantes... Sim, isso eu me apercebi, sim. Obrigado. Eu penso que é uma pergunta interessante de todo modo. Porque eu não ouvi isso publicamente do candidato Manuel Inocêncio. No entanto, tem havido, efetivamente, nos contactos de terreno, pessoas ligadas, eventualmente, a outras candidaturas, à candidatura de Manuel Inocêncio, que estão a dizer, efetivamente, que se ele perder, portanto, haveria um problema com a governabilidade do país. Eu, pessoalmente, entendo que não há nenhuma razão de ser para este tipo de leitura. Porquê? Porque as candidaturas presidenciais são para se eleger presidentes da República e não candidaturas de ajustes de conta. Porque as pessoas têm de ser absolutamente responsáveis. Porque eu penso que o Dr. Manuel Inocêncio, o engenheiro Manuel Inocêncio, se ele for eleito, ele exercerá os seus poderes. O Dr. Jorge Fonseca, se ele for eleito, ele exercerá os seus poderes. E eu, se for eleito, exercerei os poderes. Mas todos nós temos uma responsabilidade institucional muito forte. E também o Governo tem uma responsabilidade e uma legitimidade que não devem ser postas em causa. Portanto, eu penso que também não faz sentido fazer este tipo de comentário, porque é um tipo de comentário que tem a ver com a partidarização das eleições presidenciais, que não devia acontecer. Não deve haver a partidarização das eleições presidenciais. E, portanto, o governo que foi eleito é um governo legítimo, deverá ter todas as condições para exercer o seu poder. E não para, digamos, vir a suscitar uma questão de confiança porque outra pessoa foi eleita que não aquela que eventualmente seria apoiada por representantes do governo. Penso que isso não é andar de bem com o voto popular. Portanto, há que respeitar o voto popular e há que respeitar tanto o voto nas legislativas como o voto nas presidenciais. Portanto, e a partir daí, portanto, não deve haver consequências para a subsistência do governo. Porque tem de haver boa-fé, tem de haver respeito pela legitimidade do governo e respeito pela vontade dos cabo-verdianos. Se os cabo-verdianos quiserem um outro presidente, que não o engenheiro Manuel Inocêncio, os amigos do engenheiro Manuel Inocêncio devem respeitar o voto popular. Penso que isto aqui é democracia e o primeiro-ministro também deve ter, obviamente, ele é livre para fazer o que quiser. Preciso dizer. É livre para fazer o que quiser. Mas certamente que ele se lembrará da sua responsabilidade em relação aos cabo-verdianos. Quanto à questão do medo, eu tenho insistido na questão do voto livre e eu penso que nós todos devemos ter em conta que estamos numa democracia que é uma democracia recente e que está a fazer o seu caminho. Tem havido algumas situações de tentativa de condicionamento do voto de pessoas. Eu já escutei pessoas que me disseram isso, que foram objeto disso. E as pessoas falam, portanto, eu não vou me perder por isso. Eu não considero que algum dos candidatos esteja, digamos, a dar ordens neste sentido. Isso eu não considero. Mas a verdade é que nós temos assistido a várias pessoas a reuniões com pessoas a dizer: vamos lá, tens de pensar na tua carreira. Tens de pensar na tua carreira. Se tu fores apoiar tal pessoa, tu poderás sofrer consequências. Mas é por isso é que nós temos de estar vigilantes. Temos de estar vigilantes porque obrigar as pessoas a votar num determinado sentido e também a fazer campanha contra a sua vontade, como eu dizia há bocado, é contra a dignidade da pessoa humana. É dizer que nós contamos e você não conta. Houve situações em
que alguns falsos democratas diziam: o povo é tudo e você não é nada. Como é que o povo é tudo e você não é nada? O povo é muito, sim senhor. O povo é que decide na democracia. Mas dizer que o indivíduo não é nada é muito perigoso. Ou a organização é tudo e o indivíduo não é nada, isso diziam os fascistas. E isso não pode acontecer numa democracia. Bom, houve também aqui o nosso amigo que fez uma intervenção muito interessante a dizer porque é que... Tem um minuto, é? Tem um minuto, sim. Obrigado. A dizer porque é que eu não me referi a candidato da cidadania antes. Não, eu referi-me a candidato da cidadania. Se ler com cuidado o meu texto, há de ver que eu disse que eu queria ser o presidente de todos os cabo-verdianos. Isso quer dizer ser presidente da cidadania. Mas eu contraponho... Um momento, por favor. Um momento. Para mim, ser candidato de cidadania não significa apenas ter as assinaturas para se ser proposto. Não, não é isso. Para mim é mais do que isso. Para mim é ter havido um envolvimento dos cidadãos desde o princípio para a geração desta candidatura. Para mim é ter uma ideia da presidência como um serviço público para com os cidadãos. É um conceito que eu pessoalmente venho trabalhando há muito tempo e com a minha presidência eu gostaria muito de dar uma contribuição fundamental para que o cidadão tivesse mais competência. Competência de participação política, competência de valores. Valores como a liberdade, valores como a solidariedade e também a responsabilidade. É por isso que não é uma mera palavra, não é uma mera expressão, não é uma figura de estilo, é um propósito para mim. Porque você pode ser o candidato de um partido ou de um grupo de partido, você pode ser candidato dentro de uma estratégia de partido e você pode ser um candidato dentro de uma estratégia de querer servir a cidadania em primeiro lugar. Então, eu não tenho competência para dizer que os outros não são candidatos da cidadania. Eu tenho competência para dizer que eu sou candidato da cidadania e a prova é que os cidadãos de todas as ilhas e também na diáspora têm dado um grande apoio à minha candidatura, que está muito bem enraizada em todo o território nacional.